Irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. É uma alegria novamente nos encontrarmos nesta caminhada de fé. E para bem iniciar esse encontro, vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Pegue aí a sua Bíblia, lá no Salmo 121. Salmo 121. Podemos acompanhar. Levanto os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que teu pé vacile, nem cochilará aquele que te guarde, nem dormirá aquele que guarda Israel. É o Senhor que te guarda, o Senhor é tua sombra, Ele está à tua direita. Durante o dia, o sol não te ferirá, nem a lua durante a noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos vivendo uma crise sem precedentes, infelizmente, devido a esta pandemia com o coronavírus. Jamais passou em nossas mentes vivenciar o isolamento social da forma que estamos vivenciando neste ano de 2020. Crianças sem escola, famílias sem poderem receber visita dos seus próprios familiares, leitos hospitalares saturados, desemprego, entre outras consequências desta pandemia. Sem falar, é claro, das atividades pastorais suspensas, catequese, visita aos doentes, os retiros, ensaios e o mais triste ainda, de sermos privados da participação da Santa Missa na comunidade paroquial. E nessa questão sobre a Santa Missa, a nossa participação na Santa Missa, devemos ser solidários àquelas comunidades distantes, espalhadas no nosso país, que ficam tempos sem a ministração dos sacramentos. O que eles vivem, nós estamos vivenciando isso hoje. E apesar de necessária a suspensão da celebração pública da missa, de fato, provoca em nós uma tristeza, não muito diferente daquela tristeza que vivenciamos na Sexta-feira Santa. É como se estivéssemos exilados de alguém que amamos. Nós sabemos que Ele está lá, mas não podemos estar com Ele, nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro exílio doloroso é os dos nossos sacerdotes, afastados do seu povo. Os fiéis de todo o mundo sofrem por estarem privados da missa. Os sacerdotes sofrem por estarem privados do seu povo. E esses homens, nossos padres, sacerdotes, deram suas vidas pelo rebanho de Cristo. E agora se esforçam
para compreender como serão suas vidas ao longo deste momento em que estamos vivendo. Como serão suas vidas longe do rebanho que o próprio Senhor confiou aos cuidados dos sacerdotes. Lá na primeira carta de São Pedro, Pedro nos lembra, no capítulo 5. No capítulo 5, São Pedro nos lembra, a primeira carta. Velai sobre o rebanho de Deus, isso escrito para os nossos sacerdotes. Ele diz assim: velai sobre o rebanho de Deus que vos é confiado. Nós aprendemos na catequese, na nossa vida comunitária, que o dia do Senhor é o domingo. A Assembleia Eucarística é considerada a alma do domingo. E nesse sentido, queremos recordar o que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina sobre a Santa Missa aos domingos. Se você tiver o catecismo aí na sua casa, por favor, lá no número 2182, abra o catecismo, lá no número 2182. Vamos ver o que o catecismo nos ensina, a Igreja nos ensina. A participação comunitária da Eucaristia dominical é um testemunho de pertença e fidelidade a Cristo e à sua Igreja. Assim, os fiéis atestam sua comunhão na fé e na caridade. Dão simultaneamente testemunho da santidade e de Deus e de sua esperança na salvação, reconfortando-se mutuamente sob a moção do Espírito Santo. Também no catecismo, logo em seguida, lá no número em sequência 2183, nós aprendemos assim: por falta de ministro sagrado ou por uma outra causa grave, entendam, por falta de ministro sagrado, sacerdote, ou por uma outra causa grave, se a participação na celebração eucarística se tornar impossível, recomenda-se vivamente que os fiéis participem da liturgia da palavra. Se houver na igreja paroquial ou em outro lugar sagrado, celebrada segundo as prescrições do bispo diocesano. Ou então, se dediquem à oração durante um tempo conveniente, a sós ou em família, ou em grupos de família, de acordo com a oportunidade. O catecismo é muito claro. Nesse momento em que estamos vivenciando essa falta de oportunidade de vivenciar fisicamente a Santa Missa, nós temos como família, nesse isolamento social, a oportunidade de celebrar em casa a celebração da palavra juntamente com a nossa família. Paulo VI, na sua encíclica Mysterium Fidei, lá de 1965, nos exorta sobre a celebração privada da Santa Missa. Ele diz assim: toda missa
ainda que celebrada privadamente por um sacerdote, não é ação privada, mas é ação de Cristo e da Igreja. Esta, no sacrifício que oferece, aprende a oferecer-se a si mesma como sacrifício universal e aplica pela salvação do mundo inteiro a única e infinita eficácia redentora do sacrifício da cruz. Na realidade, meus irmãos, qualquer missa celebrada oferece-se não apenas pela salvação de alguns, deste ou daquele, mas pela salvação do mundo inteiro. E em épocas de perigo e dificuldade, como estamos vivenciando nesses dias atuais, os fiéis, cada um de nós e seus ministros, necessitam ainda mais da graça de Deus para que os apoie e os fortaleça. Devemos dar o apoio incondicional aos nossos sacerdotes, aos nossos padres, neste momento de pandemia, de isolamento social. E nesse sentido, a suspensão da missa pública pode e deveria se tornar uma ocasião para o nosso crescimento espiritual, como todas as cruzes que suportamos no dia a dia da nossa vida. Temos que tirar todo o bem possível desse sofrimento. E finalmente, podemos tirar uma última rosa desses espinhos, uma valorização cada vez maior da devoção do nosso povo, da unidade do nosso povo. A ausência de uma missa dominical pública impactará consideravelmente a vida de todos os católicos a partir desta crise que estamos vivendo. Quer cada um de nós percebamos, quer não. Mas muitos se darão conta disso. Todos anseiam pela missa. Cada um de nós não vemos a hora de poder participar do sacrifício eucarístico. Ainda que cada um de nós estejamos celebrando e rezando aí na igreja doméstica. A dor e o anseio que cada um de nós sentimos, deveríamos nos encorajar a nos fazermos dignos deles. A partir do momento em que houver a liberação para a participação da Santa Missa, que possamos, como cristão, como católico, filho de Deus, olhar de uma outra maneira, o olhar de Deus, o olhar de Jesus, o olhar de coração. Estamos passando um advento inesperado, um advento, uma expectativa de que esse tempo de crise passe. Estamos esperando e, portanto, nos preparando para o momento em que o sacerdote de Cristo poderá estar com o seu rebanho novamente. É o que todo mundo anseia, os nossos sacerdotes, o nosso povo anseia por este momento. E chegando, meus irmãos e irmãs, ao fim de mais um encontro. E já preparando vocês para o próximo encontro, onde abordaremos os aspectos práticos da celebração da palavra em família nesse tempo de isolamento social. Mas que, acima de tudo, possa ser uma prática de unidade entre os membros da sua família, da minha família. Esperamos vocês nos próximos encontros. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.